Olá, meus irmãos, boa tarde, paz seja convosco. Nós já lemos a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. Agora estamos na live Heróis da Fé. E hoje vamos falar sobre Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Ô glória, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Esse é o nosso tema de hoje, Davi, o homem segundo o coração de Deus. Aleluia. Vamos que vamos. O texto está em Hebreus 11:32 e a história de Davi em 1 Samuel 16. O versículo que estamos lendo todos os dias, enquanto estamos nessa parte da galeria dos heróis da fé, porque nós falamos primeiramente pela fé Abel, pela fé Enoque, pela fé Noé, pela fé Abraão, Isaac, Sara, Jacó, José, Moisés, Josué e Raabe. Depois que termina esses citados nominalmente, o escritor de Hebreus diz: faltar-me-ia tempo para falar de Gideão, já falamos, de Baraque, de Sansão, de Jefté, já falamos, e hoje vamos falar de Davi. Louvado seja Deus. Vamos lá então. Davi significa amado. Ele reinou de 1010 a 970 a.C. A contagem antes de Cristo é decrescente. Então, ele reinou por volta do ano 1010 ao ano 970. Tanto Davi como Salomão não tiveram uma grande longevidade, né? Não viveram tanto como outros homens na Bíblia. Davi foi muito guerreiro, lutou muitas guerras, era natural. E Salomão deve ter sido porque teve muitas mulheres. E a Bíblia diz que as mulheres corromperam o coração de Salomão. Salomão morreu mais novo ainda, com cerca de 60 anos. Vamos lá. A chamada de Davi. O Salmo 78, versículos 70 e 72, Deus diz que rejeitou a tenda de Efraim. E esse contexto aqui é importante, porque o primogênito era Rúben, mas Rúben subiu ao leito do seu pai, e a Bíblia diz que o velho Jacó deu a primogenitura a José. Bem, José teve duas tribos, Manassés e Efraim. Só que na divisão dos reinos, quando o reino se dividiu, reino do norte e reino do sul, Efraim ficou do lado de Jeroboão, ficou do lado do reino do norte, ficou do lado dos pecadores. Então, esse Salmo 78, o Senhor diz, elegeu a tenda de Judá e elegeu Davi, seu servo. Ou seja, o primogênito era Rúben, depois era José, depois era Efraim, e agora Deus diz, não, vai ser Judá, pronto, que é a tribo do Messias. Davi foi eleito por Deus. Davi foi achado por Deus, Salmo 89, 20. Achei Davi, meu servo. Tem homens que procuram a Deus e tem homens que Deus procura. Achei Davi, o meu servo. Deixa eu passar aqui. E o mesmo versículo disse, com santo óleo o ungi. Eu achei e eu ungi. Então ele foi achado por Deus, ele foi ungido por Deus. E ele foi ajudado por Deus. Ajudado por Deus. Os textos abaixo vão dizer que onde Davi ia, o Senhor o ajudava. O Senhor estava com Davi. Assim como no episódio de José, diz que tudo que ele fazia prosperava, porque o Senhor era com José.
Da mesma forma, esses textos que aí estão, todos mostram a ajuda de Deus ao seu filho Davi, seu servo, o homem que é chamado de homem segundo o coração de Deus. Vamos passar aqui. Bem, e as características? Davi era virtuoso. Esse versículo aí é quando Saul pergunta, não tem alguém que sabe tocar harpa? E um dos moços que trabalha no palácio diz, olha, tem um filho de Jessé. Ele é virtuoso, ele é valente, ele é valoroso, ele sabe tocar bem, é sisudo em palavras. Esse rapaz dá uma verdadeira ficha, um currículo de Davi. E Davi também era corajoso. 1 Samuel 17:32, quando o gigante aparece e ninguém tem coragem de enfrentar um homem de quase 3 metros. E o menino Davi, pequeno Davi, diz para Saul, não se aflija o coração do teu servo, porque este teu servo aqui vai enfrentar o gigante. Ele era muito corajoso. Aleluia. Ele também era obediente. Atos 13:22 diz, achei Davi, repetindo o que está lá no Salmo, homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. Executará toda a minha vontade. Ele era um adorador. Adorador. Esse episódio aqui de 2 Samuel 24 é quando vem aquela praga sobre o povo. O profeta manda ele escolher 3 coisas, né? A última é cair nas mãos do Senhor. Podia cair na mão do inimigo, podia ser afligido pela peste e podia cair nas mãos do Senhor. Davi disse, caia eu nas mãos do Senhor e não nas mãos de um homem. E ele sacrifica. Davi é diferente de Saul, que quando Saul se vê aflito, quando Samuel confronta ele, porque ele não matou o rei Agag, porque ele trouxe algumas ovelhas. Tem uma música que diz aí, há mugido de boi aqui, né? Pois é, tinha mugido. Que mugido de bois e de ovelhas é esse que ouço? Aí o Saul diz, foi o povo, o Davi não. Davi, aqui nesse texto de 2 Samuel 24, ele diz ao Senhor, Senhor, eu pequei, por que essas ovelhas vão pagar? E aí ele compra a eira para sacrificar, e o dono daquela eira, ele quer dar a Davi. Davi diz, não, eu não vou oferecer ao Senhor sacrifício que não me custe nada. E ele compra ao Senhor. Em 1 Crônicas 13:3, ele deixa a arca na casa de Obed-Edom, mas depois ele procura se informar como é que ele traz a arca. Como trarei a minha arca do Senhor? E aí ele vai trazer com todo o requinte, porque na primeira vez morreu aquele rapaz chamado Uzá, a rotura de Uzá, o Senhor o fulminou, literalmente. Mas Davi, depois que aprende como trazer, ele faz uma verdadeira procissão, onde ele dá 6 passos e no 7º ele sacrifica bois, ovelhas e carneiros. Já pensou? Daqui de onde eu moro, lá para São Cristóvão, 44 quilômetros, Davi andando 7 passos. Ele sacrificava, no 7º passo, sacrificava bois, ovelhas, carneiros, e assim ele levou a arca, fazendo muito sacrifício, e entrou dançando, se alegrando na presença do Senhor. Davi era um verdadeiro adorador. Aleluia. Vamos lá? Os títulos de Davi. Ele era um guerreiro. Salmo 18:29 coloca ele como um guerreiro, mas ele era também um poeta. Davi escreveu a maioria dos salmos. Ele era um grande poeta. Ele estava no meio da guerra, estava compondo. Estava no meio do combate, Deus estava dando a ele salmos que vieram
a fazer parte da nossa Bíblia. Davi era um verdadeiro poeta. Mas ele era também o maior rei de Israel. A Bíblia diz que o maior rei de Israel foi o rei Davi. Ele recebe esse grande título de rei, e não apenas um rei comum, um rei que conquistou Jerusalém, o maior rei de Israel. E ele também é chamado por Pedro na sua pregação, em Atos 2, do 29 a 31, quando Pedro está dizendo acerca do corpo de Jesus: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Ele diz: olha, meus irmãos, Davi não estava falando isso de si mesmo, mas ele, sendo profeta, estava falando acerca do corpo de Jesus, que não veria a corrupção, mas ressuscitaria. Então Davi também é chamado de profeta. Davi foi rei e profeta, mas não foi sacerdote, tá? Porque só Jesus exerce esses três títulos, só Jesus exerce esses três ofícios: rei, sacerdote e profeta. Samuel foi profeta e foi sacerdote, mas não foi rei. Davi foi rei e foi profeta, mas não foi sacerdote. Somente Jesus pode desempenhar esses três ofícios: rei, sacerdote e profeta. Opa, passei aqui. E Davi é um tipo de Cristo. Tipologia bíblica. É uma das matérias do seminário, está dentro de hermenêutica. Tipologia bíblica. Jesus, no Salmos 22, que diz: Deus meu, por que me desamparaste? Está escrito lá em Mateus 27, 46. Quem não assistia a live do pastor João Neres lendo, explicando a Bíblia, disse: ele está chamando por Elias. E outro mais estudado na palavra disse: rapaz, você não conhece a Bíblia? Eli, Eli, lama sabachthani. Quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Ele está lendo o Salmo 22. Ok? Então Jesus é um tipo de Cristo. Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu coloque o inimigo por debaixo dos teus pés, todos os teus inimigos, né? Isso combina com Hebreus 1:13 e Hebreus 10:13. O Senhor cumpre essa palavra, né, de colocar todos os inimigos debaixo dos pés, se cumpre na pessoa de Jesus, descendente de Davi. Cantares 4:4 diz assim: o teu pescoço é como a torre de Davi. Aqui, ó. O teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para pendurar armas. 1000 escudos pendem dela, todos broquéis de valorosos. Então nós temos a torre de Davi. Nós temos Jerusalém, a cidade de Davi. Nós temos os salmos de Davi. Então nós temos a estrela de Davi, que está aqui na bandeira de Israel. Davi é um dos homens mais importantes da Bíblia Sagrada. Um homem segundo o coração de Deus. Infelizmente, no final da sua vida, ele comete pecado, ele adultera, ele manda assassinar um homem que era um dos seus valentes, o esposo de Batseba. Ele era nada mais nada menos do que um dos valentes de Davi. Então foi muito grave o que ele fez. Mas ele, até no momento do pecado, ele se mostrou um verdadeiro adorador. Quando o profeta confrontou e disse: tu és esse homem, fez aquela comparação com a cabritinha, que veio um estrangeiro, e Davi se levantou e disse: digno de morte é esse homem. E o profeta disse: pois bem, esse homem é o Senhor, Rei, meu Senhor. E quando ele foi confrontado, ele não mandou matar o profeta, ele não mandou perseguir, ele caiu com o rosto no pó e já entrou em jejum 7 dias para tentar salvar a criança, mas Deus não permitiu que aquela criança fosse salva. Mas Davi é esse grande homem, e ele está nessa galeria dos heróis da fé porque ele cometeu atitudes de fé. Quando ele enfrentou Golias, segura essa aí, presta atenção. Quando ele enfrentou Golias, ele disse: quem é este incircunciso para afrontar
os exércitos do Deus vivo. Max Lucado, no seu livro Derrubando Golias, diz que Davi conseguiu ver os exércitos, enquanto Saul e os seus homens, os guerreiros experientes, só conseguiram ver o exército. Eles viram o exército de Saul. Davi, pela fé, viu os exércitos do Senhor. Quem é esse circunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Aleluia! Então ele agiu pela fé. Ele enfrentou o leão e o urso pela fé, enfrentou Golias pela fé, enfrentou os inimigos pela fé. Ele diz: com meu Deus eu salto uma muralha, pela fé. Com meu Deus eu quebro um arco de bronze, é pela fé. Com meu Deus eu atravesso no meio de um esquadrão, pela fé. Um homem diferenciado. Um homem que os 3 guerreiros atravessaram o arraial inimigo para pegar um copo d'água. Porque ele disse: quem me dera beber água da fonte de Belém. O guerreiro escutou, falou: você viu o que ele disse? Vamos lá buscar. Atravessaram o exército inimigo, o arraial, arriscaram suas vidas e trouxeram um copo d'água para Davi. Davi disse: o quê? Vocês arriscaram a vida por mim? Não sou digno de beber essa água. Ele estava com sede. Eu consagro ao Senhor. Era um verdadeiro adorador. No episódio do Ribeiro de Bezó. Ribeiro de Bezó é aquele momento em que Ziclag foi incendiada. Todos ficaram desesperados porque levaram mulheres e crianças. E pela primeira vez, os valentes, os 600, diz a palavra, que eles pensaram em matar Davi. Eles sempre foram fiéis, mas eles pensaram em matar Davi, porque eles estavam angustiados. Mas a Bíblia diz que Davi se esforçou no Senhor, pegou o éfode de sacerdote e disse: Senhor, perseguirei essa tropa? Deus disse sim. Ele disse: alcançá-la-ei? Deus disse sim. Ele disse: Deus disse que eu vou alcançar a tropa, quem vai comigo? Aqueles que queriam matar disse: eu vou, Davi, eu vou. E foram. Na metade do caminho, no Ribeiro de Bezó, 200 ficaram. Disse: Davi, chega, não aguento mais, estou cansado. Se jogaram no ribeiro e foram, mas os 400 seguiram para a guerra, alcançaram o inimigo, tomaram tudo de volta, as esposas, as crianças, o ouro que tinha levado, tudo. E quando eles voltaram, os que foram disseram: esses 200 que ficaram aí não merecem nada não. Davi disse: não será assim. Será estatuto em Israel. Aleluia. Eles ficaram guardando a bagagem. Davi arrumou um cargo para eles. Imagina aqueles homens que não iam receber nada de volta, não iam receber suas mulheres. Viram um verdadeiro líder justo, um governo justo. Davi disse: não, eles são dos nossos. Eles ficaram guardando a bagagem, eles também vão receber a mesma coisa. Esses homens davam a vida por Davi. Teve um deles que lutou e no meio da guerra a espada ficou presa na mão. Ele e Davi, para defender um campo de lentilhas. O nome dele era Eleazar. Vários guerreiros. Esses guerreiros antes eram verdadeiros vagabundos. Eles viviam na rua. Era literalmente um grupo de milicianos. Mas Davi arregimentou e os tornou os valentes de Davi. Que maravilha. Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua família. Hoje nós falamos sobre Davi, o homem segundo o coração de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Vou ver o que é que nós vamos falar amanhã. Deixa eu ver logo aqui. Glória, 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 glória. Aleluia, está aqui. Amanhã nós vamos falar de Samuel. Amanhã vamos falar de Samuel. Eita, coisa boa. Samuel, o menino que substituiu Eli, Hofni e Finéias. Substituiu 3 e foi juiz, sacerdote e profeta. Se Davi é o homem segundo o coração de Deus, Samuel vem antes dele e ele é o sacerdote
segundo o coração de Deus. Pai, muito obrigado por esse dia, por mais essa tarde, por mais essa live. Abençoa cada um dos teus filhos, Senhor, que tem nos acompanhado. De São Paulo, do Rio de Janeiro, de Recife, de Fortaleza, de Salvador, na Bahia, de Belo Horizonte, de Manaus, de Belém, do Pará, do Amazonas. E nós entregamos em tuas mãos, Senhor, cada um dos teus filhos. Em Moçambique, algumas pessoas acompanhando, nos Estados Unidos, em Portugal. Eu entrego cada um em tuas mãos. Eu te peço pela cidade de Jerusalém, haja paz sobre Jerusalém. Te peço pelo Brasil, tua palavra diz, abençoarei os que te abençoarem. E eu creio, Senhor, que nós estamos debaixo dessa promessa. Assim seja, e que o Senhor julgue os inimigos de Israel. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, queridos. Até amanhã, se Deus quiser. Paz seja convosco.